Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144, e a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Um presente de um grande amigo meu, Oséias, capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Estamos novamente reunidos, num encontro que eu gosto muito, que é Fé na Política, e tendo política como cuidar da cidade e fé, apresento para vocês uma definição que eu encontrei num tratado sobre política, o livro A República de Platão, em que ele afirma que Sócrates, nos diálogos, afirma que fé é uma das etapas do conhecimento. Então, você tem a suposição e a fé como opinião, e o entendimento, a ciência, como inteligência e opinião para ele. É uma certeza mais temporária, e inteligência é uma certeza mais duradoura. Então, fé seria você partir do visível para o invisível, porque a opinião está relacionada à aparência das coisas e a inteligência está relacionada à essência das coisas. Então, é sempre bom a gente vigiar e orar, como diz o Evangelho, exatamente você observar as coisas, e refletir sobre essas coisas, E assim, então, a partir desse grão de mostarda que você percebe, assim, desses fenômenos visíveis, você pode caminhar para as suas essências, E o que nós estamos vendo, é a posse do presidente interino, que já teve atos de presidente vitalício, não digo nem de quem pretende terminar o mandato em 2018, mas de quem pretende virar um Mubarak, um Gaddafi, como a gente está acostumado a ver, Então, vamos pedir para o Criador do Universo, e vamos adquirir conhecimento para não permitir que se instale uma ditadura com essa elegância de filme de terror, mas vamos pedir que isso não aconteça, e vamos estar presente, eu falo isso porque o presidente interino, que sonha ser um presidente permanente, fruto de um golpe, isso só aconteceu por conta da fragilidade do brasileiro na sua educação, na sua formação. É muito traumático, haver um golpe, uma democracia que vem dando esperança de solidez, mas o processo é sempre intermitente, A gente avança em alguns pontos e retrocede em outros, fica estagnado durante um bom tempo em outros, Mas a fragilidade maior é da nossa formação, tanto é que um professor universitário de direito constitucional rasga a Constituição e prejudica toda a solidez de um ordenamento jurídico. Então, assim, uma incoerência desse tamanho, proveniente de uma autoridade tão frágil quanto é a nossa academia, Mas o que me incomoda nisso tudo é ele, no seu discurso de posse,
dá uma palestra sobre religião, né? E aí, claro, né, nas suas definições, né, acredito que mais pessoais, representativa do grupo que o sustenta do que, né, assim, eu não confio, né, na sua coerência acadêmica, científica, filosófica, né, a partir do gesto dele, né. Mas assim, ele fala de religião, né, e aí dá a explicação simples, né, de que religião é religar, né, e assim, fala de uma coisa muito preocupante, que é um governo de salvação, né, é como se o Brasil estivesse na maior ruína, né, possível, né, pelo contrário, o Brasil está vivendo aí uma trepidação, uma turbulência, né, sim, porque estamos cada vez mais globalizados, né, e assim, e sofremos, né, cada vez mais, somos sempre sensíveis, né, mas estamos mais sujeitos ao impacto, né, de todos os bateres de asas de borboleta do mundo, né. Mas assim, minha contribuição para esse fato é que quando se fala em religião, né, a gente precisa tomar alguns cuidados, né, porque assim, nós confundimos, né, religião com muitas coisas, né, e assim, e essa confusão, né, ela é até assim providencial para quem quer permanecer no poder, né. E a gente precisa lembrar de algumas palavras importantes, né. A gente não pode confundir religião com si, né. A religião é a nossa intimidade com Deus, né. Cada ser, né, é um universo em si mesmo, né. E o Criador do universo, que é o nosso Criador, né, ele vai ter uma maneira, né, muito peculiar de se relacionar com cada indivíduo, né, com cada ser, né. E então, assim, você pode, né, usufruir dessa religião, né, da maneira solitária, né, ou de maneira coletiva, né. Quando você usufrui dessa religiosidade, dessa religião de maneira coletiva, né, você precisa tomar alguns cuidados, né, que você vai estar sujeito, né, a lideranças sociais, né. Essas lideranças, elas vão impor uma ortodoxia, né, e aí, né, eles vão vigiar se você é colaborador ou não desse grupo, né. E todo grupo, quando se reúne, ele tem ali uma lista de conveniências, né? E a sua religião, né, íntima, o seu encontro íntimo com Deus, pode incomodar, né, e atrapalhar os interesses e as conveniências do grupo, principalmente do líder desse grupo, né? E então, assim, quando a pessoa não corresponde à ortodoxia, ele vai ser acusado de heresia, ele será um herege, né? Porque herege é praticamente quem participa da mesma religião, mas discorda, né, em vários pontos, né? E dependendo da agressividade, da arrogância desses grupos, né, essa discordância pode se tornar em ofensa. Quando se torna em ofensa, né, a palavra vai ser a blasfêmia, né? Então, eles vão acusar você de blasfemar contra, né, a ortodoxia, né? E blasfemar já é uma razão para que possa puni-lo, né, de maneira exemplar, né, para evitar a heresia de outras pessoas, né? E a blasfêmia, a possível blasfêmia de outras pessoas, né? Se ofender, né, talvez é uma coisa que depende mais do ofendido do que supostamente da pessoa que é acusada de ter ofendido, de ofender, né? E aí depois acontece algo
mais interessante ainda, que é a apostasia. A apostasia é a pessoa banida, né? A pessoa exilada do grupo. Ou a pessoa percebendo, né, todo esse desconforto, ela se autoexila, né? Então, o apóstata, ele é a pessoa que se distancia, né? Então, de uma certa maneira, ele não agride mais o grupo, não agride mais a religião, ele vai viver no seu exílio. Então, essas 4 palavras, na verdade, né, são importantes, né? Ortodoxia, que é a opinião correta, a heresia, que é a discordância dessa opinião, a blasfêmia, que é a ofensa, né, a toda a crença, e a apostasia, que é, né, o distanciamento, o exílio, né, voluntário ou coercitivo, né, que os gregos chamavam de ostracismo, né? Então, assim, e Jesus, né, no Evangelho, né, ele dá uma palavra, né, uma missão para os apóstolos, né, buscar as ovelhas perdidas de Israel, né. E assim, apóstolo, né, e apostasia são palavras com a mesma origem, né. E assim, é importante a gente perceber isso, que o apóstolo é aquele que vai buscar o distante, né. O apóstolo, né, é quem vai buscar aquele que se distanciou. O apóstolo, ele vai convencer o apóstata, né, a regressar para Deus, né. É a mesma história de Jó, né. Então, assim, se você lê o livro de Jó, a gente vê ali, né, essa relação. O Jó foi um apóstata, né. Ele se distanciou, né. Ele chegou a blasfemar, ele acabou, né, irritado com Deus, acabou agredindo Deus, né, eles ressentido com ele, que ele considerou um abandono. Em praça pública ele testemunhou contra Deus, né. Aí até que houve, né, um sábio, uma pessoa inspirada por Deus, que o conseguiu, né, trazê-lo como filho pródigo, né, para a comunhão com Deus, né. Então, assim, nós vemos um Brasil muito confuso, existem muitas ovelhas desgarradas, perdidas, né, e existem poucos apóstolos, né. O que a gente vê são mais aí pessoas dedicadas às idolatrias, né, que são condenados pelo Evangelho, né. Então, quando se fala em religião, a gente precisa, né, saber, né, para que a maioria de nós, né, somos ovelhas perdidas de Israel, né. Nos distanciamos porque nos decepcionamos, né. E essa decepção, a gente tem que ver se essa decepção ela é planejada, né, para que você se afaste, né. Então, assim, este ano nós temos eleições municipais, né. Então, são 5.570 municípios, né, escolhendo as suas autoridades, né, os seus governantes, prefeitos e vereadores. O impeachment nos ensina uma coisa, que o legislativo, né, ele é mais importante que o executivo, né, que a gente precisa de um bom legislativo, né, para poder disciplinar, né, qualquer executivo, né. Então, assim, vamos lembrar sempre disso, tá? Quando se falar em religião, né, lembremos dos conceitos de ortodoxia, heresia, blasfêmia e apostasia, que muitas vezes se confundem, né? Mas aí, se a gente souber separar muito bem esses conceitos, a gente vai, né, construir a nossa casa na rocha. Caris que é Alice para todos vocês, isso é graça e verdade. E a gente continua falando com respeito e doçura sobre todas essas coisas, né? Porque é do Pai, o universo, o dinamismo e a mais elevada honra. Assim seja, pelo bem do nosso querido Brasil.